capítulo 37. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele me fez andar ao redor deles, e eu pude ver que eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, será que estes ossos podem reviver? Respondi: Senhor, tu sabes. Então ele me disse: profetize para estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vocês o Espírito, e vocês viverão. Porei tendões sobre vocês, farei crescer carne sobre vocês, e os cobrirei de pele. Porém em vocês o Espírito, e vocês viverão. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Então profetizei como me havia sido ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se juntavam, cada osso ao seu osso. Olhei e eis que apareceram tendões sobre os ossos, cresceram as carnes e eles se cobriram de pele, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga ao Espírito: assim diz o Senhor Deus: venha dos quatro ventos, ó Espírito, e sopre sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me havia ordenado. O Espírito entrou neles, eles viveram e se puseram em pé. Formavam um exército, um enorme exército. Então ele me disse: filho do homem, esses são toda a casa de Israel, eles que dizem: os nossos ossos estão secos, perdemos a nossa esperança, fomos exterminados. Portanto, profetize e diga-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei as sepulturas de vocês, e os farei sair delas, ó povo meu, e os levarei de volta à terra de Israel. Vocês saberão que eu sou o Senhor, quando eu abrir as sepulturas de vocês e vos fizer sair delas, ó povo meu. Porém em vocês o meu espírito, e vocês viverão. Eu os estabelecerei na sua própria terra, e vocês saberão que eu sou o Senhor. Eu falei, eu cumprirei, diz o Senhor. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: filho do homem, pegue um pedaço de madeira e escreva nele o seguinte: de Judá e dos filhos de Israel, seus companheiros. E depois pegue outro pedaço de madeira e escreva nele: de José, pedaço de madeira de Efraim. E de toda a casa de Israel, seus companheiros. Junte os pedaços de madeira um ao outro, faça deles um só pedaço, para que se torne apenas um na sua mão. Quando os filhos do seu povo perguntarem: você não vai nos explicar o que significa isso? Responda: assim diz o Senhor Deus: eis que eu pegarei o pedaço de madeira de José, que está na mão de Efraim, e das tribos de Israel, suas companheiras, e o ajuntarei ao pedaço de Judá, e farei dele um só pedaço, e se tornarão apenas um na minha mão. Os pedaços de madeira em que você escreveu devem ficar na sua mão, para que o povo os veja. Então diga-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que eu tirarei os filhos de Israel do meio das nações para onde eles foram, e os congregarei de todos os lugares ao redor, e os levarei para a sua própria terra. Farei deles uma só nação na terra, nos montes de Israel, e um só rei será o rei de todos eles. Nunca mais serão
Farei deles uma só nação da terra, nos montes de Israel, e um só rei será rei de todos. Eles terão um só pastor, andarão nos meus juízos, guardarão os meus estatutos e observarão. Habitarão na terra que dei ao meu povo, ao meu servo Jacó, na qual os pais de vocês habitaram. Habitarão nela, eles e os filhos de seus filhos para sempre. E Davi, meu servo, será o príncipe deles para sempre. Farei com eles uma antiga aliança de paz. Será uma aliança eterna. Eu os estabelecerei, os multiplicarei e porei o meu santuário no meio deles para sempre. O meu tabernáculo estará com eles. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. As nações saberão que eu sou o Senhor, que santifico Israel quando o meu santuário estiver no meio deles para sempre. Oremos, Senhor, que está a palavra do Senhor. Inspira-nos. Toma nossa mente cativa a Ti, meu Pai. Este lugar é santo por causa da Tua presença que é santa. Fala conosco. Tira todo sofisma de engano, toda dialética satânica, todo pensamento que vai contra a Tua palavra, as atitudes de contestação. Que essa palavra sirva de edificação para a nossa vida, nos fortalecendo. Em nome de Jesus, amém e amém. Se nós pudéssemos colocar um título nessa palavra, seria a Síndrome de Jeroboão. Esse capítulo 37, ele descreve a situação do povo de Israel como ossos secos, povo sem esperança. E Deus revela nesse capítulo que o motivo do povo dele, ele fala, esse aqui é o meu povo. Mesmo sendo ossos secos, é o meu povo. O motivo dessa situação degradante é o pecado. E esse pecado se originou por causa da rebeldia de Jeroboão. O orgulho pessoal dele de não se submeter, ele levou o povo à separação, à divisão. E através dessa divisão, o pecado entrou na vida de Israel de forma marcante, de forma que destruiu a sua intimidade com Deus. Então, o orgulho de Jeroboão, essa síndrome do orgulho de Jeroboão, é que provoca toda esse desastre, toda essa catástrofe no meio do povo de Deus. Hoje pela manhã nós estávamos aqui, o pastor Roberto falando e muita gente participando. E eu estava meditando nisso, pensando, gente, como Deus é maravilhoso, né? Falando sobre quem é Jesus e o que é o Evangelho, porque a pessoa de Jesus, ela a palavra Evangelho chega a ser traduzida como Jesus, porque o Evangelho é anúncio do reino e o rei chegou, então o rei é Jesus. Meditando nesse texto, irmãos, eu pensando sobre a manhã aqui, nós vemos que a grande dificuldade
do povo, a grande dificuldade do ser humano é por causa desse orgulho pessoal. Nós somos muito orgulhosos. Todo ser humano é muito orgulhoso. E nega isso. Ele nega. Mas esse orgulho, ele entrou na vida da humanidade lá no Éden, já no Éden. O orgulho de Satanás. E esse orgulho, ele se manifesta de várias formas. E uma das formas que ele se apresenta muito no meio do povo de Deus é a dialética, é a contestação. Quando vamos falar alguma coisa, mesmo sem ser algo do Evangelho, o ouvinte, ele, na sua mente, ele já está formando uma ideia para contradizer aquilo que você está falando. A pessoa não ouve. A palavra de Deus diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. As pessoas não ouvem. À medida que eles estão escutando o que está falando, ele está formando na sua mente uma ideia para confrontar aquilo que está sendo falado para ele. Nós vimos isso em toda a história. Na vida de Jesus aqui na Terra, quando Jesus estava falando alguma coisa, os ouvintes imediatamente perguntavam, interpelavam Jesus. Porque não ouviam. E essa falta de audição espiritual, ela nos impede de viver na dimensão de Deus. Ela impede que nós vivamos na dimensão que Deus quer viver conosco, tratar conosco, falar conosco. Porque as pessoas são cheias de razão, cheias de ideia, sempre quer impor a sua ideia. Por causa do seu orgulho intelectual, ele acha que sabe tudo. Antes de você terminar de falar, ele já vem com uma ideia por cima daquilo que você fala. O papel nosso não é de convencer as pessoas. O papel do servo de Deus é expor a palavra. O papel de convencer é do Espírito de Deus. Jesus não veio para ser um sociólogo. Jesus não veio ser um revolucionário para mudar a condição social do povo, apesar dos estudiosos, teólogos, entram nessa linha, dividindo o Jesus histórico do Jesus canônico, teológico, para tentar explicar isso. Mas Jesus não veio para isso, Jesus não veio para produzir homens bons. Não. O Evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então Jesus veio, foi para transformar vidas.
O Senhor quer ter um relacionamento pessoal com cada um de nós. Eu vim para que tenham vida, mas o nosso orgulho, o nosso entendimento, a nossa interpelação, a forma de nós entendermos a mente dura do ser humano, quando ouve qualquer coisa, ele fala, isso não bate comigo, porque ele é que é o importante. Ele é que é a referência. Ele aprova aquilo que ele fala, isso bate comigo, porque eu sou a referência. Eu que sei. Estava olhando para aqui, aqui nesse texto, existe o profeta dizendo, veio sobre mim a mão do Senhor. Parte é do Senhor. A gente vê muita gente falar, não, você tem que se colocar na posição. Não é que tem que colocar na posição, a posição é o Senhor que coloca, é Ele que tomou ele pela mão, tomou Ezequiel, o Senhor sobre mim, Ele colocou a sua mão. E o Senhor me levou pelo Espírito. O Espírito do Senhor me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. O Senhor, irmãos, Ele quer que nós andemos numa dimensão sobrenatural. Por isso nós não entendemos as coisas, porque nós queremos viver no mundo natural, completamente. Povo de Deus, ele tem que entender as coisas sobrenaturais, porque as coisas espirituais, elas são entendidas sobrenaturalmente. Aí em Coríntios fala isso. Mas não, nós queremos ter a razão, saber por quê. Queremos explicar o porquê. Quando Deus leva-nos para o mundo sobrenatural, é porque Ele quer nos falar de forma sobrenatural, Ele quer agir de forma natural, porque o Evangelho é sobrenatural, irmãos. Essa é a dificuldade das pessoas aceitarem Jesus como Filho de Deus. E aí o Senhor pergunta, Filho do homem, será que estes ossos podem reviver? Ele está falando de coisas sobrenaturais, irmãos. Hoje mesmo, na oração aqui, nós lemos, Jesus chega no campo de Betesda e pergunta para aquele homem, tu queres ser curado? A gente, quando lê aquilo, só pensa na cura física, porque a nossa mente, ela é sobrecarregada do natural, da carnalidade, do aqui, do agora. Mas o Senhor quer que nós andemos no sobrenatural. O que aconteceu conosco, o novo nascimento, a transformação da nossa vida, de homens caídos, Deus mudou o nosso entendimento, nosso caráter, nosso ser. Nós adquirimos agora o caráter de Cristo, isso é sobrenatural, irmãos. Sentir nojo e ódio do pecado, isso é sobrenatural, e Deus nos convida para isso. Filho do homem, será que estes ossos podem reviver? Se perguntassem para alguém dos nossos dias,
Talvez ele fosse responder: como pode? Um corpo por si só não pode alterar o seu estado de repouso nem de movimento. Apelava para as leis da física. Ele queria dar uma explicação para Jesus por que os ossos não podiam se mover daquele jeito. E hoje em dia, irmãos, quando nós nos deparamos com algo que é impossível diante da ciência, diante das circunstâncias, o Senhor nos pergunta: pode, porventura, filho do homem, isso acontecer? E nós já começamos a explicar para Deus: não pode acontecer. Porque nós temos a explicação natural, nós somos limitados e não cremos no Senhor. Eu tenho uma sobrinha, não sei se é sobrinha neta ou sobrinha bisneta, que ela, acho que uns meses de gravidez, ela foi constatada que ela não tinha cérebro. E o médico aconselhou que tirasse a menina. Os pais ficaram sem ação e os avós, que são meus sobrinhos, assumiram aquele desafio e foram orar ao Senhor. E essa menina nasceu, semana passada, meu sobrinho esteve aqui em Anápolis. Ele estava falando que até os 6 anos de idade, ela era como se fosse um bebezinho inerte. E eles continuaram orando. No 7º ano, aquela menina começou a progredir. Hoje ela tem 11 anos. Ela estuda. Ela toca violão, toca piano, canta no louvor da igreja, sabe os cânticos da igreja de cor. Porque eles andaram no sobrenatural de Deus. O Senhor quer, irmão, o Senhor nos convida a andarmos no sobrenatural. Irmão, nós somos muito incrédulos. O Senhor tem me chamado a atenção sobre isso. Nós olhamos para as circunstâncias e já começamos a questionar a Deus. E às vezes também nós tomamos atitudes por nós mesmos. Nós temos que tomar atitude, aquela que o Senhor nos ordenar que tomemos. Aqui. Então, como o profeta não questionou, irmãos, ele já havia questionado antes, mas ele cresceu. Quando a gente começa a ler o livro de Ezequiel, a gente vê que no início ele questionava Deus muito. Mas ele cresceu e, com o tempo, ele passou a não questionar mais Deus. O problema é que muitos de nós questionamos Deus até na hora da morte. Não nos rendemos. Mas esse aqui mudou. Ele disse: Senhor, respondi, tu sabes. Tu sabes. Isso fez me lembrar de Pedro, quando o Senhor falava para ele: Pedro, tu me ama? Ele falava alguma coisa: Senhor, tu me ama? A impressão que eu tenho é que Deus, o Senhor Jesus ali, Deus assim, através de Jesus, ia perguntar para ele o resto da vida: tu me amas? Até ele falou, chegar a essa conclusão aqui: Senhor, tu sabes todas as coisas.
O Senhor sabe, irmão. O Senhor conhece a minha fraqueza, o Senhor conhece a minha humanidade, o Senhor conhece a minha miséria. Não adianta eu chegar para Deus e tentar enrolar a Deus. O Senhor conhece. Senhor, tu sabes. Aí o Senhor falou, então, profetiza. Profetiza. É essa sintonia que nós temos que ter com Deus. Do Senhor nos levar a determinadas circunstâncias, irmãos. E a gente ir, às vezes, sem saber. O Senhor nos leva, às vezes, a orar por pessoas e chega assim na frente, eu não quero ser afoito. E eu falo, Senhor, não sei o que o Senhor quer, mas eu estou aqui. Então que a misericórdia do Senhor se manifeste em qualquer circunstância. Não tenho poder nenhum, mas o Senhor detém todo o poder. O Senhor Jesus, quando ressuscitou, ele disse, todo o poder é me dado no céu, na terra, por isso ide. É esse Jesus que quer que andemos nessa dimensão sobrenatural. Isso não é sonho, irmão, não é ser alienado, não. É ver a realidade, mas ter consciência do sobrenatural de Deus. Profetiza. Então profetizei como me havia sido ordenado. E aí quando a gente vê e se esvazia, não chega e já vai ordenando e achando que faz as coisas, não, mas Senhor, é o Senhor que sabe. De repente, o Senhor se manifesta dentro do seu coração, na sua mente, e fala, faz isso e isso. Às vezes uma coisa simples. O que nós precisamos, irmãos, é desenvolver essa intimidade com Deus, é ouvir, esperar Deus falar. A pessoa não espera, ele quer levar as coisas na força do braço, da experiência, dos passos de treinamento que ele tem, e ele acha que aquilo é que vai resolver, mas, na verdade, aquilo só faz trazer mais carnalidade e confiança na própria pessoa. Não é Deus. Não é Deus. Deus age numa dimensão sobrenatural. Eu profetizei. E quando a pessoa profetiza, ordenado pelo Senhor, as coisas acontecem. Por isso que muita coisa não acontece na igreja, porque às vezes chega gente e fala, hoje vai acontecer isso, aqui não acontece nada. As coisas só acontecem quando elas vêm pelo Senhor, ordenado pelo Senhor, é o Senhor quem comanda, é Ele quem separa, é Ele quem leva. O que o Senhor quer é que nós apenas nos rendamos a Ele. Reconhecendo a nossa limitação. Então, os ossos, cada osso começou aquele barulho, cada osso se unindo ao seu osso, e eles pareceram tendões sobre os ossos, cresceram as carnes. Mas não havia neles espírito. A obra de Deus precisa ser completa na nossa vida, não é só a nossa presença física. Não, nós estamos aqui, irmãos, estamos aqui no físico, mas nós temos que sair para uma dimensão sobrenatural, aqui. Não é só carne, osso, pele, não. Que o Espírito
Espírito de Deus esteja se movendo em nós, sobre nós, entre nós. Pessoas que lutam contra essa ação do Espírito. Ele não dá liberdade ao Espírito, ele se tranca, ele não concorda, e Deus está falando e a pessoa fecha a sua mente. Eu não vou fazer assim. Renda-se ao Senhor. O Senhor nos convida para uma dimensão sobrenatural. Profetizei, então, o que o Senhor havia me ordenado, e o Espírito entrou neles, e eles viveram e se puseram em pé, formando um exército enorme. Aleluia. Irmão, nós só seremos um exército se o Espírito do Senhor estiver em nós. O Espírito do Senhor. Quando o Espírito do Senhor está em nós, irmão, nós submetemos, nos humilhamos. O caminho do fortalecimento, da vitória, é o caminho da humilhação. É o caminho do não sei. Pessoas que você fala, ele é confrontado, mas ele não aceita, ele acha que está com a verdade, o que ele faz está certo e a pessoa está no pecado, a miséria está tomando conta da sua vida, a infelicidade, a angústia, o estresse. Ontem à noite eu deitei. Não é que sou bom, não, é porque Deus teve misericórdia de mim, me deu esse entendimento. E quando eu deitei, que virei para o lado assim, irmãos, o meu coração me encheu de uma paz tão grande. Sabe, uma paz? Porque a paz do Senhor, ela excede as circunstâncias. O Espírito do Senhor, ele supre todas as nossas carências. E quando nós nos rendemos a ele, quando nós obedecemos, sem contestar, sem discutir, abrimos o nosso coração e andamos segundo a vontade dele. Irmãos, aí nós somos bem-aventurados. Aí você descansa. Eu andava acordando e amanhecendo cansado. Hoje eu amanheci tranquilo, descansado, por causa do Espírito Santo de Deus. Veio a mim a mão do Senhor. Que a mão do Senhor venha sobre nós nessa noite, irmãos. Nós possamos andar no sobrenatural. Quem é o Senhor? O Senhor não é um revolucionário. Deus não está perguntando dentro do campo humano, natural, carnal, racional. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, aquele que veio para nos dar vida e vida em abundância. Mais do que nunca, irmão, nós estamos precisando de viver nesse sobrenatural de Deus. Ainda que o vendaval venha sobre mim para me destruir, eu posso ficar tranquilo, porque ele não vai me destruir, porque a mão do Senhor está sobre mim. O Senhor pode, irmãos, mudar a circunstância.
Esses ossos de vida, os ossos num vale seco, aquele montão de coisas, de lixo. O Senhor pode organizar tudo que está desorganizado, juntar, ligar tudo. O Senhor pode restaurar coisas que aparentemente ninguém acredita, mas o Senhor pode restaurar. O que Ele quer é que a pessoa se submeta a Ele. Mesmo que ele não entenda. Porque muitas vezes a palavra de Deus a gente não entende, mas não é para entender. É para obedecer. O Senhor não está à procura de mentes brilhantes intelectuais. Ele está atrás de pessoas que se rendam, pessoas que se humilhem, que reconheçam as suas limitações e sejam um tabernáculo de Deus, que o Espírito Santo possa habitar, tabernacular, conviver, falar através dele, agir através dele. Mas nós, irmãos, somos muito, mas muito carnais, muito orgulhosos, muitos materialistas. Se a coisa não bater na lógica humana, desde a racionalidade veio desenvolve esse pensamento aí, se não foi explicado racionalmente, a pessoa não aceita. E aí criam sofismas na mente, filosofias. A arte da filosofia é a negação, é a interrogação. E o evangelho, irmão, não é filosofia. O evangelho não é ciência. O evangelho é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê. Primeiramente do judeu, depois do grego. Se você crê, a sua vida vai ser transformada. Se você crê, o pecado não tem poder na sua vida. A fé, ela vem pelo ouvir e não pelo questionar. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. É ouvir, é encher da palavra. Jesus, enviado por si mesmo ao mundo para que o indivíduo o reconheça como filho unigênito do Pai, como Salvador, Redentor, se renda a Ele, mesmo sem entender totalmente, e seja transformado em uma nova criatura. Quando Jesus foi visitar Nicodemos, Nicodemos queria entrar numa dialética, numa discussão de ideias. Jesus, não é nada disso. Não, mas bom homem, Jesus não vem transformar pessoas, não vem produzir pessoas boas. O importante é nascer de novo, ser nova criatura, viver numa dimensão sobrenatural. Mas o povo de Deus estava com esses ossos secos aqui, porque foi atrás de alguém, Jeroboão, que não quis se humilhar, seu coração cheio de orgulho, cheio de mágoa, cheio de autoavaliação, cheio de autopoderio, levou ao povo ao pecado, que com todo aquele poderio dele próprio, ele tinha medo do povo voltar para a casa de Deus e adorar o Senhor.
A pessoa, quando ele endurece o coração, ele sai do convívio do povo de Deus e desenvolve uma filosofia de vida em que ele tem a razão, em que o povo de Deus é um povo limitado, em que o povo de Deus é um povo atrasado, em que o povo de Deus é um curral de pessoas conduzidas. E ele é o sábio, ele está fora porque ele age segundo a vontade. Ele se exclui do povo de Deus. Mas quando você vai ver lá no fundo a vida dessas pessoas, essas pessoas são extremamente angustiadas. As pessoas que estão aí cheias de tratamentos, não conseguem dormir. Sim, para dormir tem que se embriagar, se drogar, mas acham que estão certos. Estão morrendo na miséria, mas não se rendem a Deus, porque não quer se igualar ao povo de Deus, como fez Jeroboão. E aí começa a entrar pela janela deles todo tipo de prisões. E é muito difícil, irmãos, o processo de retroagir. Eu estava orando esse dia, o Senhor me dava entendimento que é como a água, que você pega um açúcar e dilui uma água, dilui o açúcar numa água. Como é que você vai conseguir separar de novo esse açúcar dessa água? Ou o sal da água? Da mesma forma, é quando na mentalidade do homem, no coração do homem, entra esses pensamentos de pecado, de rebeldia no coração, como foi lá no Éden. Foi assim que Deus disse? Mas não foi bem assim. É assim que a palavra fala? Não é bem assim. As pessoas desenvolveram hoje pensamentos e filosofias, e todas elas são contra os princípios da palavra de Deus. Contra os princípios, contra a ordem, contra a palavra, contra as doutrinas do Senhor. Pode ler, pode ver. E é interessante que quando a pessoa sai do meio do povo de Deus e deixa o Satanás dominar a sua mente, ele desenvolve uma aversão e um comportamento de agressividade contra o povo de Deus, que na verdade ele está contra Deus. E tudo aquilo que ofende a Deus, tudo aquilo que ofende o povo de Deus, ele procura fazer para afrontar, para dizer que ele está com a razão, ele é o dono da razão. E essas pessoas fazem isso. E muitos outros, ao verem isso, eu estava lendo sobre a questão dos neurônios, e eu achei interessante o caso do neurônio, que ele fala que são neurônios espelhos, que a pessoa enxerga, os neurônios fazem a leitura daquilo, e como um espelho, eles transmitem aquela imagem para a pessoa, para o comportamento da pessoa, para o caráter. E a pessoa passa a agir igual aquele rebelde, porque aquilo foi impregnado na mente dele, e ele passa a achar que aquilo que é a verdade. Então, uma estratégia do diabo de fazer com que essas pessoas que saem do meio do povo de Deus e agem e se comportam de forma para afrontar o povo de Deus e afrontar a Deus, eles estão numa militância de Satanás para corromper outras pessoas, e os mais desavisados, os mais jovens, acabam copiando e seguindo, falando, sabe que ele está certo mesmo? Eu estou perdendo tempo aqui.
e se tornam vítimas, entram numa prisão, que ficam como essa água diluída, que só o poder de Deus, como ele fez com esses ossos secos aqui, é capaz de retroagir essa situação e transformar essa água de novo em água pura. Só o Senhor. Então, irmãos, vamos nos humilhar diante da potente mão do Senhor. Resistir o diabo e ele fugirá de nós. Amém? Vamos curvar nossa cabeça?